Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o último capítulo da primeira carta do apóstolo João. Então, se você chegou até aqui, fizer essa leitura aqui comigo, não deixe de deixar o seu comentário lá embaixo, escrevendo "Eu li 1 João em 2019", tá bom? Vamos então à leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bom, neste capítulo final da primeira carta do apóstolo João, ele enfatiza a necessidade de estarmos em Cristo para termos vida. Cristo, o Filho de Deus, por meio dele nós temos vida. O mesmo propósito, certamente, que ele escreveu essa carta, ele escreveu também o Evangelho. O Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, tem como objetivo que está lá no capítulo 20, versículo 31, se eu não estou enganado. Ele tinha como objetivo que os seus leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, é exatamente isso que nós vemos aqui. Ele fala da importância de crermos no Filho de Deus, né? Quem tem o Filho tem a vida. Olha só, isso aqui é maravilhoso, isso aqui traz segurança,
traz segurança para nós, né? Da nossa salvação, da nossa vida eterna, né? E ele diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quer dizer, o crente ele pode e deve ter certeza da salvação. Se ele crê em Jesus Cristo, certamente não é, por sua própria opção, por sua própria inclinação natural, mas porque Deus o faz crer, né? Então nós temos aqui a necessidade da fé em Cristo para termos vida eterna, tá bom? Ele diz, quem crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então não tem outra origem senão o próprio Deus, a fé em Jesus Cristo. Tem outros pontos aqui, né, que poderiam ser estudados extensivamente. Eu já preguei na congregação onde eu pastoreio expositivamente toda essa carta, do início até o fim, mas eu não tenho gravações, mas sem dúvida uma carta riquíssima, importantíssima para a gente viver a vida cristã, né? Dentre outros assuntos, um que se destaca sem dúvida nenhuma é o amor. O amor como evidência da fé. O amor como cumprimento dos mandamentos de Deus, né? Então que a gente possa realmente crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crer que temos vida nele e também possamos praticar os mandamentos de Deus que se resumem em amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. Nós possamos dar bom testemunho da nossa fé diante deste mundo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.